Oi, gente, eu sou o Emanuel e eu vou apresentar aqui meu POC 2, que é Contando Grafos de Forma Algébrica. Meu orientador é o Gabriel e bora lá. No meu POC 1, eu falei sobre passeios quânticos em árvores subdivididas, onde eu demonstrei um teorema novo no contexto de computação quântica, que é de que não existe passeio quântico entre dois vértices de uma árvore subdividida. Nesse meu POC, eu coloquei muito do meu conhecimento aprendido ao longo da investigação científica e todos os resultados praticamente que eu tinha demonstrado. E aí, com isso, eu senti um pouco que se eu fizesse uma continuação disso no meu POC 2, eu não iria acrescentar muito ao que já estava lá. Por isso, eu resolvi pivotar de tema e falar no meu POC 2 sobre contando grafos de forma algébrica. Então, meu objetivo aqui caminhar por vários e vários temas da álgebra. Então, falar sobre teoria dos grupos, álgebra linear, matroides e até funções geradoras, e aí polinômios, e aí usar tudo isso para contar quantos grafos específicos existem. Como iria demorar muito para citar todos os resultados que eu fui escrevendo e que eu fui encontrando e achei legais, meus resultados favoritos aqui, eu vou citar só alguns que são aqueles resultados que utilizam árvores. Então, a gente vai ter esse fio guiador aqui ao longo dessa apresentação, que são justamente contagem de árvores e para que serve contar árvores e como que a gente conta árvores de forma algébrica. Perfeito? Então, bora lá. Então, o primeiro resultado, eu acho que tem que ser o mais simples e também o mais geral, que é quantas árvores rotuladas com N vértices existem. Então, por exemplo, com dois vértices tem só uma, com três vértices tem essas três, com quatro vértices tem esse montão aqui. E bom, esse resultado ele é muito famoso e ele segue da fórmula de Cayley, que é o número de árvores rotuladas n elevado a n-2. Existem várias formas de demonstrar esse resultado, mas a mais simples e talvez intuitiva e legal delas é a partir da sequência de Pfeffer, que é uma sequência que você encoda a sua árvore binária, quer dizer, a sua árvore rotulada, unicamente em uma sequência de n-2 elementos que vão de 1 até n. Então, existe uma objeção entre as sequências e as árvores rotuladas, e aí, bom, o número das sequências é n elevado a n-2, logo o número de árvores rotuladas também é isso. Mas bom, agora pensa um pouco se essas árvores rotuladas estivessem enraizadas. Um jeito fácil, talvez até trivial, de descobrir esse número a partir do resultado anterior bom, você considera todas as árvores rotuladas e escolhe um vértice para enraizar. Então é n vezes n elevado a n sub 2, que é n elevado a n menos 1. Mas, bom, como eu falei, tem várias formas de demonstrar aquele resultado anterior. E uma forma que é muito mais poderosa do que a partir da sequência de Pfeffer é utilizando funções geradoras. Então, a gente consegue escrever uma função para o número de árvores rotuladas de n mais um vértice, que é essa maluquice gigante aqui. E apesar de ser um pouco assustador, com algumas manipulações a gente consegue chegar dessa sequência para aquela, e a gente consegue, inclusive, estabelecer algumas restrições dentro dessa sequência para chegar em alguns outros resultados. Um deles, que é muito, muito impressionante, é a gente descobrir quantas árvores binárias com N vértices existem. E esse número é justamente o número de Catalão, que é um número muito famoso, uma sequência muito famosa de Catalão, justamente porque ela significa muitas coisas. Então, a sequência de Catalão não conta só o número de árvores binárias com N vértices, mas ela conta também, por exemplo, imagina que eu tenho uma expressão e eu quero colocar parênteses nessa expressão. De quantas formas eu consigo colocar esses parênteses na expressão? Número de Catalão. Vamos dizer que eu tenho um polígono de n vértices e eu quero dividir ele em triângulos. De quantas formas eu consigo fazer isso? Sequência de Catalão. Vamos dizer que eu tenho um grid, eu quero partir do 0, 0 chegar no NN, mas sem cruzar a diagonal. De quantas formas eu consigo fazer isso? Sequência de Catalão. Então, é muito poderosa a sequência de Catalão, ela conta várias coisas e isso é muito, muito show. Mas agora, voltando um pouco para árvores binárias, imagina que eu tenho, mais uma vez, minha árvore binária, e agora eu tenho duas cores, ou k-cores. E eu quero saber de quantas formas eu consigo colorir os vértices da minha árvore binária com uma restriçãozinha de que, bom, eu não estou diferenciando o vértice da esquerda do vértice da direita. E para contar esse número, aquilo que a gente vai usar é teoria dos grupos. Então, um grupo é definido como um conjunto e uma operação, na qual o grupo é fechado para essa operação associativa, e o grupo possui a identidade. A teoria dos grupos é muito grande e tem vários lemas. Dentre eles, tem o lema de Burnside, que é justamente aquele que a gente usa aqui para contar o número de colorações em uma árvore. E aí, bom, dele a gente segue dessa fórmula aqui, por exemplo.
E ele sempre é um grupo, algo que relaciona grupos e um conjunto. Os nossos conjuntos são todas as colorações possíveis, e nosso grupo é trocar vértices da árvore ou subárvores que são simétricas ou isomorfas. Perfeito? E aí disso a gente chega em uma fórmula, só que o lema de Burnside não serve só para contar colorações em árvores. Ele também serve, por exemplo, para contar de quantas formas eu consigo colorir um cubo, ou de quantas formas, quantas isomerias existem para moléculas orgânicas, ou até mesmo quantos acordes eu consigo fazer em uma certa teoria musical. E aí, bom, muito chique juntar química, música e matemática e geometria e grafos, tudo unido por um mesmo lema, que é o lema de Burnside. E eu acho isso muito, muito chique, muito, muito bonito. Bom, agora fugindo um pouco de árvores binárias, imagina dessa vez que a gente tem um grafo qualquer, primeira vez que estou considerando grafos que não são árvores, mas a gente quer descobrir nesse grafo uma árvore geradora. Como é que faz? Bom, a gente aprendeu em algoritmos 1 que para descobrir uma árvore geradora basta usar o algoritmo de Kruskal ou o algoritmo de Prim, que a gente vai ter a árvore geradora no nosso gráfico. Mas, bom, e se no lugar de achar uma, a gente quisesse contar quantas árvores geradoras existem? E aí, meus amigos, maluquice. A gente vai definir a matriz Laplaciana como sendo uma matriz que tem menos 1 na entrada AB, se os vértices A e B são adjacentes, e na diagonal dela a gente tem o grau do vértice. Então, que nem essa aqui. Aí agora, se a gente pega uma submatriz, ou seja, deleta uma linha e uma coluna, e computa o determinante dessa submatriz, aquilo que a gente vai ter é exatamente o número de árvores geradoras. Olha, que loucura, que loucura. E eu acho isso muito, muito chique, muito chique. Inclusive, definindo outras matrizes, computando determinante, a gente consegue ter, por exemplo, descobrir se o grafo tem um emparelhamento perfeito só computando determinante de matrizes assim. E eu acho isso muito poderoso e muito diferente de tudo, assim, muito legal. E agora, só mais uma coisa que eu acho muito diferente de tudo e muito legal. Eu falei que a gente sabe encontrar uma árvore geradora. Mas agora vamos dizer que a gente quer achar duas árvores geradoras. Só com a restrição que essas duas têm que ser disjuntas de arestas. Nossa, muito difícil, né? Sei lá, pensar. Porque você não pode só tirar uma árvore geradora e agora perguntar se esse meu novo grafo tem uma árvore geradora. Porque pode ser que ele não fique conexo depois de eu ter tirado. E aí surgem essas dúvidas, né? Poxa, como será que eu conseguiria fazer isso? E aí vem o conceito de matroide. Então, matroide é uma estrutura que generaliza conjuntos independentes. Então, ele generaliza independência no sentido de espaço vetorial, independência de cores, ou independência até de florestas geradoras. E aí, bom, a partir do estudo de matroides, a gente consegue um algoritmo polinomial intersectando duas matroides para descobrir justamente duas árvores geradoras distintas de uma árvore. E muito chique, porque peguei uma coisa algébrica muito, muito diferente e ela tem essa aplicação combinatória muito legal. E eu acho isso o máximo. E no meu POC eu coloco mais aplicações combinatórias bizarras, advindas de matroides, de polinômios e de álgebras. E aí, só para um último tema, um homomorfismo é uma função que mapeia um grafo em outro, os vértices de um grafo nos vértices do outro, com a condição de que dois vértices, se são adjacentes no primeiro grafo, os mapeamentos também têm que ser adjacentes no segundo grafo. E aí, bom, homomorfismo, eu coloquei aqui contagem de homomorfismo, porque, bom, como o Pokémon foi sobre quântica, eu queria colocar 2 centavinhos de quântica aqui. E aí, bom, no contexto de quântica, contagem de homomorfismo aparece, tem resultados muito interessantes, assim, sobre contagem de homomorfismo de grafos planares. E aqui eu coloquei um resultado que é bizarro e que envolve árvores e isomorfismo. Então, bom, eu vou falar que dois grafos aí são fracionariamente isomorfos se existe uma matriz P, tal que P vezes P transposto da identidade, e que P vezes G é igual a H vezes P. Tá bom? E aí o que acontece é que dois grafos são fracionariamente isomorfos se somente se eu pegar qualquer árvore e contar o número de homomorfismo dessa árvore para G e o número de homomorfismos dessa árvore para H, esses dois contagens têm que ser iguais. E isso tem que valer para todas as árvores. E aí tem esse teorema que é surpreendente, a relação entre essas duas coisas, que é que os dois grafos são fracionariamente isomorfos se somente se essas contagens de homomorfismos de árvores são iguais. E aí tem vários outros resultados envolvendo contagem de homomorfismos muito interessantes ali no meu POC, mas o de árvores é esse aqui, e eu acho muito, muito interessante. E é isso. Então, sobre o meu POC, é isso que eu tinha que falar, e espero que vocês tenham visto, assim, que
existem muitas aplicações de coisas diferentosas da álgebra no contexto de combinatório, no contexto de contagem de grafos. E isso é uma coisa que eu acho incrível, o máximo. E espero ter transmitido para vocês o quão legal eu acho que é isso. E é isso. Muito obrigado.